consiste a influência de nossas encarnações passadas em nosso presente atual? Eu sou a Silvia Coelho Matos e o tema que abordaremos hoje são as influências de vidas passadas. Quais são os principais pontos que vão mostrar a presença dessas reminiscências em nossas vidas? É o que veremos aqui. Nós vamos seguir os passos de Denise Lin com base no livro Vidas Passadas, Milagres Presentes. A autora ela nos dá uma lista de várias dessas indicações. Vamos ver aqui algumas pistas deixadas por ela. No caso, as brincadeiras de infância. Muitas brincadeiras revelam o comportamento de uma antiga cultura que a criança pertenceu. Quando ela se expressa em gostar mais de brincar de guerra de bonequinhos, pode optar em jogar um videogame de luta, pode desejar brincar com espadas de brinquedo, e uma menina pode brincar que está perdendo a sua boneca, que no caso seria sua filha em vidas passadas. Cada uma dessas brincadeiras vai mostrar preferências, gostos, desejos e tendências de vidas passadas. As preferências e inclinações na infância, essas lembranças de vidas passadas são muito vivas, principalmente as memórias da última vida. Muitas preferências e inclinações na infância podem tornar muito claro alguns aspectos de nossa identidade passada. Por exemplo, uma criança que desde pequeno quer cuidar de terras, quer ser fazendeiro, pode ter em seus arquivos lembranças de quando foi um senhor feudal. Enquanto que um menino que desde pequeno prefere brincar com bonecas, pode ter várias vidas em que foi mãe e mulher e ainda reter esses traços e expressá-los em seu comportamento. Isso pode implicar ou não uma preferência, né, na vida atual dessa criança. Crianças muito tímidas e tristonhas podem ter sofrido sérias opressões em vidas passadas e até torturas. Chama-nos a atenção também o estilo de roupa que a gente gosta, que a gente tem repulsa, e muitos indica o sinal de uma época e cultura a qual nós já vivemos. O estilo de arquitetura e decoração de interiores, dependendo da onde vivemos, né? A casa, os móveis, o tipo de construção, né? Tem gente que sonha em fazer uma casa de determinado jeito. Ela nem sabe por quê. Está explicado. As comidas preferidas, os hábitos alimentares, as alergias. Se você sabia que elas também podem ter origem no passado, pode ter a ver com longos períodos em que uma pessoa foi submetida a certas condições e também com a forma como ela morreu. Por exemplo, uma pessoa foi obrigada a comer frango numa vida passada e na vida atual ela desenvolveu alergia a frangos. Uma pessoa que trabalhou numa mina empoeirada hoje pode ter alergia à poeira. Então, localização, assim, importante para que possamos desvendar essas vidas passadas, são o local, né? Nós temos atração quando a gente vê filme ou quando a gente faz uma visita, a sensação, né? Que aquele ambiente nos é familiar, ou preferência por um estilo de construção. Então, esses diferentes tipos estão guardados dentro de você, são resquícios de vida passada.
a preferência pelos climas, a mesma coisa. As culturas, o fascínio ou a repulsa por culturas antigas pode ser um indício de vidas passadas. Egípcia, grega, romana, indiana, japonesa, chinesa, persa, atlante, lemuriana ou mesmo por civilizações desconhecidas que nem constam nos registros oficiais. Eu conheço pessoas que têm verdadeiro fascínio pelo Egito, que leem tudo que passa pela frente sobre o tema, que veem filmes e que procuram associar a tudo que diga respeito a essa cultura. A resposta é simples, elas podem ter vivido no Egito em outras épocas. Bom, um outro ponto aqui são as músicas, né? Uma canção ou uma música que tem a habilidade de nos transportar de volta no tempo para o momento que a escutamos. Assim como tem músicas antigas que nos irritam, né? São lembranças que provavelmente nós não queremos lembrar. Então, uma pessoa, por exemplo, escuta uma música árabe e rapidamente é transportada em consciência à época que foi odalisca e dançava para o sultão, vai saber. Os odores, aromas, cheiros, né? Da mesma forma que a música desperta esses sentimentos, as sensações, inclusive de tranquilidade, as experiências de déjà vu. Ou seja, sugere que as pessoas anotem as suas impressões sempre que estiverem no local e tenham a nítida sensação de que já estiveram lá. Porque provavelmente é um resíduo de memórias de vidas passadas. Então, esse fenômeno chama-se déjà vu, ou seja, déjà vu quer dizer, já foi visto, né, em outras épocas. E estamos fazendo alguma coisa que já teríamos vivido aquilo, a gente fica meio confuso, sem entender muito o que é que está acontecendo. E essas experiências são bastante sugestivas de vidas passadas. É como uma pessoa que caminha pelo Egito, vai tendo a nítida sensação de que já esteve ali e consegue até mesmo identificar salas ocultas, reconhecer imagens, esculturas, etc. Os talentos e habilidades de vidas passadas podem ser demonstrativos do que desenvolvemos hoje, atualmente. As ocupações e hobbies, a mesma coisa. A herança e ancestralidade defende que há grandes chances de nosso passado encarnatório cruzar com o nosso passado ancestral. É possível que em nossa árvore genealógica tenhamos vivido como nossa tia-avó, por exemplo. Assim, a nossa ancestralidade, ela pode se intercambiar com nossas existências em várias vidas. Isso é difícil de ser verificado, mas como conhecemos a possibilidade de membros da mesma família reencarnarem novamente 2 ou 3 gerações depois, não é nada impossível imaginar que as nossas vidas passadas sejam encontradas em nossos ancestrais. Nós sabemos que membros da mesma família podem, sim, 3 gerações depois, estarem ali, reencarnados juntos novamente, certo? Esse fenômeno é valorizado religiosamente através do chamado culto aos antepassados, presentes em muitas culturas antigas. O nosso nome, por exemplo,
pode também ter uma relação simbólica e direta com o nosso passado, né? Com o significado, porque fica-se pensando no nome que vai pôr e por que aquele nome. Tudo tem ligação com o nosso passado. Os livros e filmes, né? A gente se identifica muito, às vezes, sente até o personagem daquele livro ou daquele filme. Os animais e bichos de estimação, né? Quem sabe trabalhamos como domadores, como fazendeiros, como criadores, ou várias outras possibilidades. Podemos ter vivido em ambientes com contato com animais, era bem direto. E, inclusive, algumas culturas veneram alguns animais como sendo sagrados. Aí nós deparamos com as características de personalidade, os maneirismos e os comportamentos habituais, a nossa forma de ser e agir no mundo, os traços da nossa personalidade, as nossas manias, os nossos hábitos, obviamente constituem a maior herança indicativa da natureza de nossas vidas passadas. Há uma frase que diz: observe o seu presente comportamento e você terá uma ideia de como foram as suas vidas passadas. E os relacionamentos? Como é que se explica a relação com as vidas passadas? Nós já abordamos em vários vídeos as simpatias, as antipatias, como reagimos a perdas, a conquistas amorosas, né? Inclusive, nós repetimos muitas vezes as circunstâncias do passado nesse presente. Inconscientemente, é uma tentativa de resolver o que ficou pendente lá atrás. Então, a explicação desse fato pode estar frequentemente em nossas vidas. Como explica uma mulher que é sempre abandonada pelos seus namorados e maridos? Parece que nenhum relacionamento dá certo para ela. No passado, ela se vê como uma cortesã que usava os homens para conseguir dinheiro e prestígio. Hoje, ela precisa dessa experiência para aprender a valorizar um relacionamento. É onde ela será usada para sentir na pele e aprender a não usar mais outras pessoas. Nesse caso, ela poderá ser usada até para aprender a lição e para poder anular o seu karma passado. Bom, um outro ponto, muitas pessoas já compreenderam, né, a compatibilidade ou a incompatibilidade com filhos, com seus pais, né, através dessas antipatias ou simpatias instantâneas. Tudo tem relação, alguma coisa que aconteceu lá atrás e te faz sentir simpatia ou antipatia por essa pessoa. E as causas, né, pelos quais você é apaixonado, pelas lutas políticas, o desejo de preservar a natureza ou os animais, dentre outras causas sociais do seu interesse, também pode ter relação com o seu passado. Nós podemos lutar por uma causa humanitária com base na intuição e na recordação inconsciente de alguma experiência que a gente já teve sobre esse tema lá atrás. Até a gente nem entende, né? Porque a gente tem essas orientações, essas intuições. Também vamos deparar aí com os eventos traumáticos, né? Eventos angustiantes que devem ter acontecido no passado e pode sim se apresentar na vida atual como reações
emocionais. Nessa vida ela pode se sentir muito angustiada e ela pode ter um medo intenso de estar casada com aquela pessoa e ela nem sabe o porquê deste medo. Alguma coisa aconteceu, né? Os medos e fobias, fobia de andar de avião, andar de barco, quem sabe até uma morte por afogamento. Então, tudo isso fica registrado. O medo do escuro, né? Tem pessoas que morrem de medo do escuro, não dormem se não deixar uma luzinha acesa. Outra coisa interessante são as palavras e as frases que você usa. Então, é muito importante você perceber algumas palavras ou frases que você repete constantemente e nem sabe por que você as repete. Essas palavras e frases podem ser a tradução, né, de algum processo lá atrás. A sua relação com as vidas passadas, porque as frases que são muitas vezes repetidas pelas pessoas fazem parte de uma experiência muito antiga. Por exemplo, estou cansado de levar pauladas da vida. Numa vida anterior, isso pode ter ocorrido de fato, né? Uma outra frase: terminar esse relacionamento me doeu como se eu levasse uma facada no peito. Isso pode ter acontecido e talvez a própria pessoa que encerrou o relacionamento pode ter feito isso. Bom, vamos ver aí o tipo corporal, né? A nossa estrutura física que nascemos. Se eu sou alta, se eu sou baixa, aparência atual, né? Uma característica importante que jamais se modificará entre uma vida e outra são os olhos de uma pessoa. Eles sempre foram considerados as portas da alma e são uma excelente pista para reconhecer uma de nossas vidas anteriores. Por exemplo, uma fotografia de uma vida passada, né? As estruturas físicas também podem vir acompanhadas de uma dinâmica psicológica. Ficou, no caso, muitas vezes em lutas, em não aceitação, um outro estilo de vida. E quando ela reencarna aqui na Terra, muitas coisas já estão ali com ela. E inconscientemente ela acaba lembrando. Temos observação para os problemas de saúde, né? Nós transferimos problemas de saúde de uma vida para outra. Se numa existência eu morri com uma flechada nas costas, eu posso sentir muitas dores hoje na mesma região. Se eu morri sufocado ou afogado, posso ter asma. E outras doenças podem ter fundo psicológico também. As dores de cabeça, dores em geral, desordens ou fraquezas de certas zonas do corpo, tudo estão relacionadas com acontecimentos de vidas anteriores. Principalmente a enxaqueca, né? São resultados que esse espírito teve uma morte, assim, foi sovada, apedrejada, alvejada, etc. Bom, as cicatrizes e as marcas de nascença é muito interessante. Os machucados, doenças e cirurgias que você já suportou são indícios de vidas passadas.
tanto o físico como o emocional, estão envolvidos na formação de machucados e doenças atuais como vírus. Os sonhos, a gente abordou em vários vídeos sobre os sonhos, né? As visões de experiências vividas em existências anteriores. Aí, no caso, as nossas habilidades, as nossas emoções, as nossas recordações. Então, meus irmãos, de uma certa forma, é difícil de aceitar de imediato que tudo isso está influenciado. Mas tudo que está impregnado em nosso espírito, nessas idas e vindas de encarna, reencarna, volta, encarna de novo. Então, tudo isso está impregnado. Então, muitas lembranças acabam sendo afloradas, só que você não sabe que tudo isso também tem influências das suas vidas passadas, né? Tudo isso já ficou marcado no seu espírito. Então, eu gostaria que você desse uma pensada no seu todo, nas suas dores, nas suas preferências, nas suas irritações, nas suas paixões. E dá para mudar alguma coisa, porque se a gente teve bons momentos em outras vidas, tivemos também muito mais momentos tristes. E se isso às vezes aflora na vida atual, nós podemos saber como contornar para que essas situações sejam diferentes. O nosso espírito vai ficar mais fortalecido, né? O nosso entendimento espiritual vai facilitar uma proteção muito maior. Então, que Deus o abençoe, que Deus o proteja e até a próxima. Um beijo no seu coração. Até mais.